acreditando que esse subterfúgio iria procrastinar o seu julgamento. Assim, porém, não entendeu o Supremo Tribunal Federal, que deu curso ao processo e o condenou pelas razões citadas. É de ressaltar que, com essa atitude, o representado, ainda no curso do processo, abriu mão ao renunciar em 2010 de mais de 3 meses de mandato. Hoje, julgado definitivamente culpado e preso, move-se para manter o seu mandato, mesmo que recolhido a uma prisão sem condições de exercer as atividades legislativas. Senhoras e senhores, o exame deste processo passa pela observância das normas legais que regem a atitude parlamentar, notadamente quanto aos deveres dos deputados. Passo a mencioná-los em síntese. As normas legais e os deveres do Parlamento, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 55, inciso 2º, que perderá o mandato o deputado cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, especificando os casos. O regimento interno da Câmara, em seu artigo 4, estabelece que, ao tomar posse, o deputado prestará o seguinte compromisso solene: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O artigo 244 estabelece que o deputado que praticar ato atentatório ao decoro parlamentar que afete a dignidade do mandato estará sujeito à penalidade e ao processo disciplinar previsto no Código de Ética. Por sua vez, o Código de Ética lista, no seu artigo 3º, 9 deveres fundamentais que os deputados devem observar, tais qual destaca o seguinte: promover a defesa do interesse público e da soberania nacional, respeitar Um minuto, dá para concluir o seu relatório. Senhor presidente, é claro que a importância desse ato, deste fato, requer um maior tempo, senhor presidente. Peço paciência a Vossa Excelência por mais algum tempo. Ok. Senhoras e senhores, considerando os deveres a que todos nós estamos obrigados a cumprir, perguntamos: o deputado donador honrou o seu juramento, contribuiu em condições de continuar a cumprir com tais deveres? A resposta não poderia ser outra. Evidentemente que não. A situação que passa a resumir em seguida fundamenta essa conclusão. Vejamos. Senhor presidente, eu vou entrar na questão do decoro, o parlamento como sujeito passivo. Ao examinarmos o caso presente, não podemos deixar de trazer ao conhecimento jurisprudência já afirmada nessa casa quanto ao julgamento de condutas praticadas por parlamentares anteriores ao mandato, objeto de representação, consultas específicas. Trago aqui a consideração argumentos defendidos com muita propriedade pelo ex-conselheiro, deputado Carlos Sampaio, ao examinar a representação que veio às suas mãos em 2011. Em síntese, ficou patente que o ato indecoroso se consuma quando chega ao conhecimento público e do parlamento, pois nesse momento praticada se transforma num fato político possível de ofender a imagem e a credibilidade legislativa. Eu vou, então, concluindo, o parlamento está com a ferida aberta, que necessita ser urgentemente tratada e curada para estancar a sangria de credibilidade, de honrabilidade, de respeitabilidade que está vulnerável. Não é compatível com o exercício das elevadas funções legislativas que fazem desse parlamento
um dos pilares da democracia, que um presidiário continue a ostentar o diploma de parlamentar. O deputado Donadon, na situação que se encontra, não tem condições de cumprir os deveres de parlamentar. A manutenção do quadro atual, objeto a República Geral da sociedade continuará a provocar graves lesões aos valores que permaneiam o mandato popular representativo, a ética e o decoro dessa Casa Republicana. A persistência dessa situação configura grave violação dos princípios constitucionais, legais e regimentais que foram concebidos para prestigiar a função legislativa e proteger com maior eficácia as prerrogativas da representatividade popular. Lavar as mãos deste caso significa tapar os ouvidos ao clamor do povo que grita por respeito, por seriedade, por transparência e por resultado. Não, de forma alguma, trata-se, isto sim, de zelar pelas garantias constitucionais do Poder Legislativo. Senhoras e senhores, é nossa obrigação, pois, buscar ações concretas que visem a restabelecer a respeitabilidade, a credibilidade do nosso parlamento, que estão se esvaiando diante de fato dessa natureza. E temos que reconhecer com uma parcela de culpa recaindo sobre os nossos ombros. Assim, com base nos princípios legais que sustentam o exercício do mandato representativo por um parlamentar presidiário condenado em regime fechado pela mais alta corte do país, com suas prerrogativas políticas suspensas e condições de trabalho subtraídas, configura ofensa grave ao decoro parlamentar, merecendo de nós a mais veemente repúdio. Vamos, pois, retirar o seu mandato. Essa é a opinião desse relator. Essa é a posição do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, respaldada também pela nossa douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Concluindo, peço que votemos pela procedência da presente representação